Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou com uma convidada muito especial, é a Marisa Peraro. Ela é empresária, fundadora da rede Procorpo Estética, membro conselheira do LEAD Futuro e também membro da ABES, que é a Associação Brasileira de Clínicas e Spas aqui do Brasil. Então, primeiro, Marisa, muito obrigada por você ter aceitado o convite e seja muito bem-vinda. Obrigada, Adri. Obrigada mesmo. E agora a gente vai começar perguntando para você o que você, como empreendedora no começo e agora empresária, pode contar para a gente na sua trajetória, quais as dificuldades que você enfrentou e quais os conselhos que você pode dar para o pessoal que está te assistindo aqui. Então pode começar contando desde o comecinho e aí a gente vai desenvolvendo aí no decorrer da entrevista. Tá bom? Então é importante a gente falar o começo de tudo, né? A Procorpo, né, que é o meu business principal, ele saiu do meu TCC, né? Ele foi meu trabalho de conclusão de curso. E aí lá atrás eu quis montar uma empresa que tivesse algo a ver com preço e qualidade, porque naquela época tudo era muito difícil, tudo muito caro, né? Que ano que foi mais ou menos? 2006. Né? Tava naquela dúvida, vou para o mundo corporativo, vou estudar RH ou abro uma empresa, né? Mas o meu TCC ele foi muito assim voltado para uma empresa. Eu fiz com bastante afinco assim, né? E quando meu professor de marketing na época olhou, eu falou assim, olha, isso aqui vira uma empresa de verdade. Se fosse você, eu apostaria nisso. E aí me veio essa questão de ir atrás, entender como é que funciona o mundo da estética. Mas eu não sou formada em estética, sou formada em administração. E aí comecei uma empresa aqui em São Paulo, em 2006 mesmo, né? Comecei com uma unidade e a coisa foi pegando, o aprendizado vai acontecendo, você vai se profissionalizando, você vai vendo as dificuldades que é ter funcionário, leis, trabalhistas, CLT, o que é TPJ, o que não é TPJ, né? E você vai formando. Isso foi com o tempo, né? Foi Porque com o quando tempo. você abriu a tua primeira unidade, que hoje ela tem mais de 15 unidades, e assim, é um negócio que fatura milhões por ano, então acho importante você dividir com o pessoal como que foi esse teu comecinho e como foi você aprender no dia a dia dando a cara a bater, né? Delegar é muito difícil, porque você é uma pessoa que você tem muita atitude, você tem muita iniciativa, então você corre atrás, você é muito proativa. O difícil é você fazer com que a tua equipe entenda como você é, a sua velocidade. Empreendedor já é um pouco difícil, pelas coisas que todo mundo fala, que o Brasil é muito difícil empreender, como que você faz isso. Mas mais difícil do que isso é você ter que gerir a sua equipe todo dia, no mesmo movimento que o seu, né? Na mesma vibe que você, porque quando você é empreendedor, você quer trabalhar das 7 horas da manhã até 10 horas da noite, não né? Tem hora. Olha você aqui, 24/7. Não tem, a gente tem muito gás. Mas de repente, o teu funcionário não tá nesse mesmo momento, né? Ele tá ali, 6 horas, ele quer ir pra família dele. Então, isso frustra, ao mesmo tempo que isso frustra, você também tem que entender essa questão. Mas você tem, assim, naquele momento que ele tá lá, eu sempre falei isso, olha, no momento das 8 às 6, então, a pessoa tem que se dedicar muito. E eu sempre procurei, na questão de RH, na questão de contratação, eu acho que a parte mais importante, assim, e às vezes as pessoas não dão tanto valor, é na hora da contratação. Você tem que se identificar. Quando a empresa é pequena, está começando, você tem que se identificar se a pessoa tem o seu jeito, se a pessoa tem os seus movimentos, porque senão, no dia a dia, sabe, não adianta a gente ter 220, e aí você tem aquela pessoa que você fala, não entende, e aí você tem que falar de novo, cansa. Pessoas como a gente, assim, é um pouco mais difícil. Mas você vai aprendendo também. Ao mesmo tempo, é muito bacana você ter pessoas diferentes de você, para te complementar. Isso também eu aprendi aí ao longo do tempo. Mas você começou sozinha, né? Hoje você tem 3 funcionários. 15 unidades. 300 funcionários. Com os 300 funcionários. E como foi esse processo, a sua experiência no dia a dia de gerir tantas pessoas e delegar, acabar confiando, como você mesmo disse, né? A contratação é muito difícil você achar um talento e principalmente reter esse talento. Isso. Quais as políticas que você teve que desenvolver? Se você pudesse voltar atrás, com a experiência que você teve ao longo desses quase 20 anos empreendendo, você faria alguma coisa diferente, assim, já para começar? Já no teu segundo negócio, terceiro negócio, que você também tem vários outros negócios, né? Não para, tá sempre montando negócio. Eu acho assim, é uma construção. Então, quando eu comecei,
Eu não imaginava que eu ia crescer tanto. Eu não tinha esse sonho tão grande, né? Não tinha o sonho? Não. E foi assim, meio que do nada que você cresceu? Como que foi essa... Não, são 14 anos. Mas assim, eu sempre tive meta. As pessoas têm dificuldade de falar de números, de valores. Eu não tenho. Então, às vezes, eu choco algumas pessoas com isso. Mas, por exemplo, não vamos falar de ano de Covid, mas a gente veio num crescimento aí de 20% ao ano. 2019 nós crescemos 30%. Eu lembro, eu fui na apresentação do Lead Futuro que você palestrou. Isso. E ela abriu os números assim de uma forma transparente e explicou como você chegou lá. E assim, e por que eu gosto de falar dos números? Porque eles são alcançáveis, eles se tornam alcançáveis. Então, por exemplo, em todas as minhas unidades, nas 15 unidades, nós temos um quadro de quanto que é a meta mensal. Então, é só a pessoa olhar, viu que bateu a meta e fazer a conta vezes 12 vezes 15. Então, vai dar os 30 milhões. Então, eu não tenho por que não esconder esse valor. Mas mais do que isso, aquele jargão assim de você não trabalhar pelo dinheiro, mas o dinheiro ele é consequência. É um jargão, mas assim, funciona muito bem, porque você tem que ter a meta, você tem que ter essa meta, você tem que ter um valor que você fala, quanto que é o meu break-even? Depois do break-even, quanto tempo eu vou me pagar? As pessoas vão querendo fazer, as pessoas fazem as coisas. Objetivo, sem foco, sem propósito. Sem número, Dri. Sem número, entendeu? Sem número. Então eu brinco muito lá na Procorpo, porque eu brinco assim, às vezes falo, gente, mas cadê o número disso? Gente, a Procorpo é matemática também, né? Brinco com os meus filhos também, eu falo, filho, olha, história a gente pergunta pro Google, mas matemática, mamãe, a gente vai ter que sentar aqui, a gente vai ter que reforçar, porque é raciocínio lógico. E aí, quando você vê o número, você consegue também dividir as suas metas. E sempre, Dri, sempre quando eu tava chegando no número, eu já olhava, já perdi o interesse, eu colocava um número maior. Número maior, ou que seja planos maiores. Para o corpo estava indo bem? Legal, então agora eu tenho tempo de fazer uma outra coisa, me diversificar, ir para uma outra coisa, sei lá, outros negócios, né? Sempre aberta. Mas foi assim, foi nessa projeção, né? E hoje nós estamos com 15 lojas, 4 estados diferentes, já que é uma entrevista para conselho. Pessoas, eu vou bater nessa tecla, pessoas são muito importantes no negócio, porque quando você contrata errado, o prejuízo é muito caro. E ter bem claro a sua metodologia, o jeito que você quer trabalhar. Chegou um funcionário novo, não deixa perdido, né? Teu trabalho é assim, gasta um tempo com o manual, gasta um tempo no que ele tem que fazer, gasta um tempo com ele. Porque é muito mais fácil, depois ele aprende mais rápido, a curva de aprendizado que todo mundo fala que é de 3 meses, eu tento fazer em 1 mês e meio, mas tem que ficar em cima, tem que ensinar processos e pessoas. Processos e pessoas. Já que a gente está falando nas questões principais do empreendedorismo para uma empresa crescer de uma forma sólida, a gente pode acrescentar ao seu conceito o jurídico e o contábil também. Totalmente. Porque eu acredito que uma empresa, para ela crescer de uma maneira que ela se sustente no futuro e que a rentabilidade sempre venha a aumentar, ela tem que ter uma política de contratação, um propósito. Você tem que, quando você cria o teu negócio, você cria um manual com os seus princípios e valores, então você estabelece muito bem quais são os princípios, quais são os valores que são mais importantes para a empresa e qual é o propósito, que eu acho que isso é muito importante, aliado à contratação de profissionais que têm essa mesma energia, têm esse mesmo objetivo, que se sinta parte, né, da empresa, que vista a camisa de fato, né? E não só isso, como processos, como que você vai gerenciar esse negócio, as pessoas, e aliado ao jurídico e ao contábil. Acho que esse é um pacote completo para a gente poder ter um negócio bem sucedido, né? O que você acha? No Brasil, nós temos um problema, que é tudo que a gente vê, a política, aquela questão toda de corrupção, e tem muito aquele jargão que as pessoas falam, mas a gente não vê o dinheiro dos impostos, a gente não vê o dinheiro. E o que acontece? Ter um bom contador, ter uma boa assessoria, faz você ter uma visão diferente. Se você quer crescer, você vai ter que optar em ter uma vida ética, uma vida certinha. Então, ter um bom profissional, ter um apoio jurídico, ter um apoio contábil, ele é fundamental. Ele não é só uma questão do dia a dia, de gerir o dia a dia. Ele é uma questão da estratégia, para onde você quer ir. Então, eu lembro, assim, em alguns momentos, de sentar com os meus advogados, sentarem junto, né? Tá bom, olha, então, o que a gente consegue fazer para ir por esse caminho? Você tem 2 caminhos para ir. Então, o melhor é esse daqui. Claro que você tem hoje
formas e formas de gerir, né? Você tem opções, e isso é normal, mas sempre o apoio jurídico é o que faz a gente falar assim, ó, esse é o caminho certo, Exato. né? E com segurança, né? Com aquela crença de que se der alguma coisa errada, pelo menos eu estou amparada. Eu sei que é o caminho certo. Porque eu costumo dizer, quando o cliente faz a reunião comigo, eu quero entender o negócio dele, quero entender o modelo de negócio. Por isso que eu sempre digo, o advogado, ele tem que ter assim, essa visão de negócios, ele tem que enxergar como que funciona, porque se ele quer assessorar uma empresa, que seja, ele tem que entender o mínimo, não só de leis. E mais do que isso, Dri, o advogado, o contador, ele é tão importante que ele passa a ser um parceiro fundamental. Exato. E junto nas decisões mesmo da empresa. Porque você tem aquele perfil, de repente eu já tive, aquele perfil que, ó, é assim, pronto, acabou, mas eu sou muito questionadora. Mas por quê? Mas por quê? Mas e se a gente fizer tal... Não, mas então tem essa jurisprudência aqui, não, a gente consegue fazer dessa forma. Eu acho muito importante o advogado entender onde você quer chegar e ele mostrar quais são os caminhos. Perfeito. Não só um. Ele tem que fornecer aí um leque de pelo menos 3, 4 soluções e falar, olha, se você optar por esse, você pode acontecer, os riscos são esses, e por outro lado, você também pode ter algumas benesses ali. Mas você tem 4 caminhos para seguir. E eu vou aproveitar esse ponto seu, porque eu já tive N situações dessa. Porque é uma questão de gestão de risco, né? Exato. É uma questão de gestão de risco. Então, tem coisas que podem sim ter um problema? Podem. Mas o risco, às vezes você também fazendo de um formato, às vezes a conta não fecha, né? E você tem outras opções, todas legais, obviamente, mas que você consegue, assim, ter menos trabalho. Então, essa fluência, ela tem que existir numa parceria de um contador, de um advogado. Ela é principal. A partir de qual momento você se deu conta de que, de fato, é importante você ter outros profissionais que caminhassem junto com você, que são como parceiros? Porque eu sempre digo isso, o advogado, o contador, ele tem que entender que ele é um parceiro de negócio do cliente. Perfeito. E não só isso, mas é a questão do over-delivery. Por quê? Porque não só você me contratou para resolver um problema teu, ok. Só que além disso, eu vou mostrar os caminhos e além disso, eu vou ser ponte para outros negócios serem feitos. Eu já tive diversos casos de clientes que me contrataram para um mensal X, e eu vi que fazia sentido conectar esse cliente com uma outra pessoa e sai business dali. Perfeito. Porque eu acho que é um ciclo, é um looping que a gente vive, que assim, você gerencia bem, você tem o apoio jurídico, o contábil, você tem um RH bacana. E todo esse pacote, aliado com pessoas proativas, Perfeito, faz o teu negócio crescer cada vez mais. Mas por isso que a escolha é muito importante. Exato. Mas voltando à pergunta, né, que eu acabei falando e divaguei aqui um pouco. Quando que você sentiu que era importante essa... Quando você começa uma empresa pequena, né, a empresa era muito pequena. Ó, seja verdadeira. Advogado custa caro, contador custa caro. Não foi no começo o teu pensamento? Que pelo menos Mas assim... toda empresa tem que ter um contador, né? Então, aquela coisinha básica, você escolhe o mais barato. Não faz nada, é só tirar nota, faz, né? Às vezes do advogado, né? Vamos fazer um contratinho social, né? E é só tirar nota, né? Exato. Por que ele tá me pedindo tanto? Exato. É só tirar nota, eu não entendo porque, né? Beleza, então começou assim, né? Mas com 6 meses eu já precisei... Já precisou com 6 meses? Com 6 meses. E conta um pouquinho, como que foi essa experiência? Né? Contratar funcionário. Contratação de funcionário, leitura de contratos também, prestadores de serviço. As pessoas não dão muita atenção a isso, mas quantas vezes você não faz um serviço que você vai olhar lá, puxa, essa cláusula eu não li. Ter um contador para ler o contrato para você é importantíssimo hoje em dia, porque nas entrelinhas, contrato de locação, imagina comigo, 15 lojas, 15 contratos, aditivo, né? Enfim. Então, não, né? É o mentor, chega a ser o mentor. Então, assim, acho que não tem um dia que eu não falo com o meu advogado hoje, né? Com o meu departamento jurídico. Não tem um dia. E aí você sentiu, então, essa necessidade e desde então você acabou trabalhando em parceria. E também não é fácil você encontrar uma pessoa que você confie e tal, porque a gente sabe, o advogado ele já tem essa fama, né? É um serviço personalíssimo, você tem que ter confiança, tem que conhecer o trabalho do advogado. Então é muito complicado. Tem colegas meus que falam, Adriana, eu vou desistir do direito, não sei o quê. Eu falo, gente, não é assim. Você tem que persistir. Mas, Dri, também tem a questão da especialidade, né? É muito importante. Porque hoje tá muito, entendeu? Tá muito assim. Então, um escritório só fazendo tudo, às vezes, ou você tem que ter uma base
baita de uma estrutura. Aquele cartão que você coloca, ou então aquele escritório em cima da padaria, que é criminal, trabalhista, previdenciário, tudo assim. Do seu João. Porque é muito complicado, igual médicos, entendeu? Clínico geral, você vai no clínico geral hoje, você não vai. Eu mesmo, assim, quando eu optei por me especializar nessa área, startups, societário, essa área, vou fazer cursos, vou trabalhar, e aí, quando meu cliente tem um problema criminal ou trabalhista, a gente, os associados, eles trabalham, cada uma na sua área de especialização, e eles cuidam, porque não tem como não dá para saber de tudo. Não dá, é isso. Praticamente, assim, a chance é zero. Aí você não faz as coisas bem feitas, Exato. Né? Então, isso é muito importante também, você entender a especialidade, alguém que troca, que já teve experiências, que já teve jurisprudência. Agora, tudo é jurisprudência, mas o que é jurisprudência, né? As pessoas não sabem o que é uma jurisprudência. Então, o que é? Então é alguma coisa que já aconteceu, que já foi julgada, que você tem uma referência de um julgamento. Olha, pode ser uma advogada praticamente. Olha, muito bom. Próximo negócio. Próximo negócio nosso, hein? Aqui está registrado que a gente vai ser sócio em alguma coisa, né? Isso aí já está registrado. Má, me diz uma coisa, se você pudesse encontrar a Marisa jovem, aquela Marisa inexperiente, que estava com muitos projetos, muitos sonhos, e hoje, com a tua experiência, você encontrou ela agora, qual que é a dica que você daria, ou o conselho que você daria para ela? Olhando assim, né, fazendo uma analogia, algumas coisas são primordiais no dia a dia, né? Então, eu daria um pouco mais de atenção para os números. Eu daria mais atenção para a captação de clientes. Eu daria mais atenção para o funil. Como que você flui, clientes, a visitas nas lojas. Todas as empresas têm esse funil. O fechamento ou não, o pedido ou não, e aí depois taxa de sucesso. Então, eu acho que o funil é muito importante, mas de todo esse processo, margem. Quanto você teve de margem? Depois o mês inteiro foi. Vamos analisar o mês? Quanto foi a receita? Quanto foi os gastos? Sobrou mesmo? Depois os impostos? Então, às vezes a gente vai emendando um mês no outro, na loucura que é o dia a dia, e aí a gente acaba não dando tanta atenção para os números. Eu acho que margem é muito importante a gente olhar desde o primeiro mês, né? E às vezes você quer insistir num negócio, o negócio não está performando e a margem está ali, a tua resposta já está ali. Então, eu acho que não são só os números de meta que você tem que ter. Então esse mês a loja tem que vender 200 mil. Não é só os 200 mil, são 200 mil a que preço? Né? A que margem? Tá dando margem? Porque às vezes você pode vender 300 e está dando prejuízo. Então, sempre olhar para os números. Eu teria olhado um pouco mais no começo e teria tido algumas outras escolhas. Por exemplo, entrar para a franquia. Foi uma escolha que eu teria também segurado, porque vendo a margem que uma franqueadora tem perante todo um ciclo, eu teria que ter um pouco mais de matemática ali, eu teria talvez não entrado para a franquia. O franqueador sempre vai achar que os royalties não são suficientes e o franqueado sempre vai achar que os royalties são muito caros. Então, eu acho que eu teria feito essa analogia, assim, e teria olhado um pouquinho mais para os números nesse sentido. Entendi. E aí, partindo dessa sua resposta sobre os números, supondo aqui que as pessoas estão iniciando o negócio e não fazem a mínima ideia, quais números são esses? O que você podia falar assim, sobre esses números específicos? Quais números quem está começando tinha que se preocupar de fato? A margem, mas assim, quem não tem ideia de como começar? Quem não tem ideia de como começar, tem que fazer um cursinho básico de Excel. Básico. R$30, tem cursinhos maravilhosos, super interativos. O Excel te dá raciocínio lógico. O Excel vai te mostrar como fazer uma planilha, vai te mostrar um pequeno business plan. Excel é vida. Excel é vida. Mas é assim, eu não gosto de planilha, né? Eu brinco que eu sou PowerPoint. Eu sou PowerPoint, eu não sou Excel, eu brinco. Mas, não, eu também sou Excel e todo mundo deveria ser. Eu não gosto, mesmo que não goste, não tem problema, vamos sentar, vamos fazer um cursinho, você começa a ver possibilidades ali que do seu dia a dia você vai entender um pouco mais da matemática das coisas. Então, assim, eu não sei, mas você sabe quanto foi o seu gasto e você sabe quanto foi a sua receita e você também sabe quais são, depois de tudo isso, o que você tem que pagar de imposto. Então, o que sobrou?
né? Tem vários. E é uma coisa muito objetiva, né? Porque o número não mente. Não mente, mas assim, clara. tem um monte de gente que é EBITDA, EBITDA, as pessoas gostam de falar complicado, gostam de falar inglês. No final do dia, pega teu cartão, pega as contas do cartão da empresa, pega tudo que foi, tudo que entrou, tudo que você vai pagar de imposto em relação a isso e vê quanto sobrou. E divide esse número pelas entradas para saber qual que foi a sua margem. Esse valor que sobrou. Lógico que você já deve ter passado alguma situação de se ver tentar de falar, não, eu vou distribuir os lucros para mim mesma, porque sou eu dona de tudo, mas não, eu quero reinvestir no meu negócio. Quanto que você acha que o empreendedor ele tem que guardar para reinvestir no negócio dele? Porque eu sei que a tentação é grande de você, tá dando dinheiro, mesmo depois de todos os pagamentos das despesas e tudo mais, sobrou tanto. Então, desse tanto, eu vou pegar aqui 99% ou 100%. Rodri, empreendedor que é empreendedor não faz essa conta. Empreendedor que é empreendedor faz dívida para se alavancar. Você nunca vai esperar ganhar para poder... Tá bom, tem alguns unicórnios aí que olha para a conta cheia lá e fala, opa, eu vou pegar um valorzinho. Mas a maioria se alavanca na dívida. E eu acho que esse é o certo. Sinceramente, exato. Mas assim, com poder de recebíveis, tá? Sim. Isso sem loucura. A coisa tá andando, você tá pagando. Então, peraí, mas vamos comprar aquela coisa, aquele investimento, aquela máquina um pouco mais cara? Porque ela vai se pagar. Então, eu acho que empreendedor mesmo tem um bichinho, a gente tem um bichinho dentro que cutuca a gente e fala, mas eu precisava tanto dessa máquina, essa máquina e dá assim, certo. Trabalhar na incerteza, porque você tá arriscando. Agora, falando de margem para você, aí eu não tô falando nem de investimento, depende do setor, mas hoje eu preciso de 20%. Dentro do meu setor, a minha margem é de 20%. E você chegou nesse número com base na realidade da tua empresa, como ela funciona e tudo mais. Mas um pouco também de base de outras empresas do meu segmento, ou até mesmo do varejo como um todo. Exato, é isso que eu ia falar. A gente, na verdade, quando você não tem a mínima ideia de como fazer, busca o que as outras empresas que também trabalham no mesmo setor que você estão fazendo, como que elas fazem, como que elas estão gerindo o negócio, como elas fazem o marketing delas, enfim. Porque acho que é uma forma de você ter uma base, já que você não está começando do zero e não tem nenhuma referência ainda do teu próprio negócio. Não, né? E também a área de estética você não tem assim grandes players, né? Então acaba que eu me referencio em empresas de odontologia, por exemplo, que são serviços também, cursos de inglês, por exemplo, escolas, que é um serviço assim são rotativo. Parecidos, né? Então, 20% hoje é o meu objetivo. Então, quando uma loja não está nos 20%, é o que me faz calibrar. Eu tenho sempre um consolidado do que todas as lojas formatam e eu sempre olho para esse consolidado. Então, nenhuma loja pode estar abaixo. E quando eu olho todo, eu faço com que todas cheguem nessa meta aqui. Então, eu tenho uma régua. Eu não deixo que as lojas desçam, entendeu? Entendi. E deixando um pouquinho os números de lado, eles são muito importantes, obviamente, mas um segundo ponto que também é muito importante, como a gente já tinha abordado antes, as pessoas, tem algum funcionário seu que começou com você lá no comecinho e ainda está com você hoje? Tem. E como que você trabalha com eles? Você trabalha com um modelo de meritocracia? Enfim, você incentiva eles? E como que você mantém, como você retém ele? Porque hoje é tudo muito fácil, né? Eu não cansei, não quero mais, vou embora. Então, às vezes você até achou um talento muito bom e não consegue manter por algum motivo, né? Como que você gerencia o pessoal? Olha, eu tenho um exemplo bem prático lá, que hoje ela é minha CEO. Ela começou, a Patrícia, ela começou... eu conheci ela. Ela começou no telemarketing com a gente, daí ela foi pro setor de vendas, daí ela virou gestora de Santos, daí ela veio gestora da Paulista, e aí, enfim, eu coloquei ela como... ela se tornou a CEO, né? No momento legal. Que eu saio um pouquinho para olhar para outros negócios, enfim. Ela dá conta do teu braço direito. Ela é meu braço direito. E começou com você. Lá quando você estava com aqueles 3 funcionários, ela... Pouco depois, mas logo na sequência, né? E o que eu acho bacana é que você tem 2 formas de fazer isso. Ou você, às vezes, vem um player, vem uma persona de mercado, que às vezes você precisa ter uma pessoa que vai fazer um oxigênio. Mas no caso da Patrícia, o legal é que eu chamo ela, eu considero ela como intraempreendedora,
porque ela não é uma funcionária, ela tem cabeça de dono. Ela né? inova, ela busca Ela soluções tem cabeça dentro de da dono. tua Então, empresa. assim, é um dos nossos valores. Esse ano nós desenvolvemos os nossos valores. Importante falar que os últimos 6 meses nós fomos aceleradas pela Endeavor, né? Que legal. E nós fizemos muitas trocas, e entre essas trocas a gente entendeu e conseguiu fluir os nossos valores. E aí a gente entendeu que dentro da Procorpo, um dos nossos valores principais é o senso de dono. E é isso, Ótimo. quando eu vou numa lojinha, olha, cuida bem da lojinha, tem muito esse jargão, porque é isso, no Então, final você do já dia, a contrata loja com esse delas, pensamento, né? a loja delas, né? Elas que estão ali, um cliente, um atendimento especial, são elas que fazem. Então a Patrícia, ela tem essa questão de ser intraempreendedora, porque elas não deixam de ser. E eu fomento muito isso com os meus gestores, porque eles têm que se sentir dono e tomar frente do negócio. Eu acho que é assim que a gente flui melhor. E vocês veem, gente, em todas as entrevistas que eu faço, independente da pessoa que está aqui comigo, o modelo é muito parecido o que as pessoas falam, é muito parecido. Pessoas de sucesso que já fizeram a diferença, que já entendem como funciona a dinâmica do empreendedorismo e de você abrir uma empresa, elas têm um discurso parecido, elas falam exatamente a importância das pessoas. Então a gente volta a dizer, tudo começa com pessoas. Então, seja um negócio milionário, seja um negócio, uma pequena empresa que acabou de começar, você é um MEI, não interessa. O importante é você ter preocupação com as pessoas, o seu time, quem que você vai recrutar, quem que você quer do seu lado, porque todo negócio é gerado por uma pessoa. Então, até o Johnny, que eu entrevistei aqui, o contador da Serac, ele mesmo falou, olha, todo CNPJ por trás tem um CPF. É isso. E é isso, é o que faz sentido, é você saber gerir as pessoas e aí no dia a dia você vai moldando ela e ela tem que estar com os princípios adequados, tem que estar em consonância com o teu negócio, ciclo, né? Sim. E acho que, enfim, a gente abordou aqui diversas áreas, tem muito assunto, daria para ficar uma semana aqui falando, né, sobre cada... Isso porque a gente nem falou sobre as estratégias de marketing, como que, né, porque a Marisa, ela é olha, Facebook Ads, fez não sei o quê, já até esqueci o outro nome lá que você falou. Face Leads. Anota esse nome que dá uma pesquisada depois, que é importante. Face Leads. O que mais? Estratégia de marketing, toda essa parte nas redes sociais, né? Como que a gente faz? Isso daria assunto para uma aula 2. Se vocês quiserem, é só comentar que a Marisa vem aqui, ó. Ela é uma pessoa assim, empreendedora, além de empresária, é uma empreendedora, né? Tá sempre montando negócios e pensando como que eu posso fazer diferente na sociedade. E é isso, gente. O importante é, assim, vocês entenderem que a grande diferença que vocês podem fazer, o impacto que vocês podem gerar para a sociedade, é isso que vai fazer você ser conhecido, é isso que vai fazer você, que as pessoas quererem ir até você, quererem te conhecer. Não é o dinheiro. E, gente, eu sei que é muito clichê, eu sei que é de praxe, todo mundo fala mesmo, dinheiro é consequência, mas dinheiro é consequência. Eu sei que tem muito... O empreendedor de verdade. Exato. Pode ter muita gente aí do outro lado, que eu mesma já passei por isso, não sei se você, mas eu via as pessoas, dinheiro não é consequência. Poxa, você está se matando para pagar seus boletos, para pagar a escola do seu filho, ou para pagar mesmo a sua prestação habitacional, por exemplo, e aí você escuta uma pessoa muito bem de vida, falando que dinheiro é consequência, você fica com um pouco de frustração às vezes, né? Você fica com aquele sentimento, poxa, ele tá falando isso porque ele não precisa se preocupar. Não, muito pelo contrário, a gente se preocupa e se preocupou muito com isso, mas a gente chegou num ponto que o dinheiro acabou sendo consequência e aí a gente ajuda as outras pessoas e confia em mim no que eu vou te falar. O dinheiro é consequência e se você está passando por alguma dificuldade hoje, se você não desistir, se você persistir, se você manter o caráter, sua honestidade e trabalhar de verdade, porque não existe sucesso fácil, não existe dinheiro fácil, não é verdade? Tem muito suor, hein? Você tem que trabalhar, você tem que suar muito, se dedicar, se dedique, estude, trabalhe de verdade, porque o dinheiro vem. É consequência. É uma consequência. É consequência. Então, gente, espero que eu não fui muito dura com vocês, espero que eu não tenha sido muito dura com vocês, mas é porque, de fato, eu me coloco no lugar das pessoas que
talvez possam estar assistindo e pensem, nossa, isso aí é tudo palco, não é? Aqui a gente faz de verdade, aqui a gente trabalha, a gente está aqui, ó, quase 9 horas da noite, de um dia de semana, no comecinho de janeiro, que todo mundo de férias, e a gente, ó, lascado, né? Trabalhando que nem louco. E é assim, não tem outro caminho. É se esforçar, ser ético, ter caráter e estudar, que o resto vem. É só você não desanimar.